muito o fato de nós vermos dados tão robustos com relação ao benefício de atividade física, a redução de mortalidade de forma impressionante. No entanto, os dados mostram que 3 em cada 4 pacientes oncológicas estão sedentárias. Então, como assim a gente não está conseguindo aplicar isso na prática? A gente não está oferecendo esse benefício para as nossas pacientes. Isso incomoda. E aí, tentando entender qual é o papel do médico nisso, o quanto um médico está realmente recomendando essa mudança de estilo de vida para a sua paciente, eu fiz um estudo tentando entender se o estilo de vida do médico tem impacto nessa recomendação, né? Será que as nossas pacientes, elas estão sendo orientadas de formas diferentes, a depender do estilo de vida que nós temos enquanto médicos? E aí, então, eu fiz esse estudo em 2018, 19, foi feito um questionário perguntando sobre hábitos de vida do médico e as recomendações de mudança de estilo de vida que ele fazia para suas pacientes, para médicos da América Latina que tratam câncer de mama. Então, nesse caso, foi no contexto do câncer de mama, já que é onde a gente tem a maior solidez de dados do benefício de atividade física. E aí, os médicos que tratam câncer de mama, a gente viu que a maioria até tinha um estilo de vida saudável, mas teve um dado que chamou muita atenção, que foi aquele médico que não se exercitava, ele tinha um risco 2,48 vezes maior de deixar de recomendar mudança de estilo de vida para sua paciente. Então, esse foi um dado que mostrou que sim, o estilo de vida do médico pode influenciar na maneira com que ele faz essa recomendação para a sua paciente. Então, mais uma vez, mostrando que a gente é exemplo e a gente pode, através, né, de um estilo de vida saudável, não apenas melhorar a nossa própria saúde, mas também melhorar o que a gente faz de recomendação para a nossa paciente, e isso certamente vai refletir em mais saúde para ela, né? Em quando, e adoro tudo que é relacionado a esporte. Estudo muito sobre lesões esportivas e atendo o dia inteiro machucado, pessoas que se machucam por causa do esporte. Então, eu tento nas redes sociais ficar falando o tempo todo para não se machucar, falar em prevenção, falar em saúde, porque realmente o consultório está cheio dos colegas também, então a gente quer mais que as pessoas tenham saúde e menos lesões. Então, minha vida se move muito em torno disso. Doutora Ana também é presidente da SPAND, né? A Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. A ideia é fazer com que as pessoas também enxerguem o médico do esporte como uma opção, né, de saúde e não um prescritor de medidas que pulem etapas, né? Que é a famosa bomba, famosos médicos que, infelizmente, os pacientes chegam em alguns colegas que vão buscando saídas emergenciais para a obesidade, saídas para doenças ou saídas para ganhar performance, e a gente defende dentro da sociedade um esporte saudável, né, sem pular etapas, de uma forma que você ganhe o seu rendimento e sua saúde sem pular nenhum tipo de etapa que prejudique sua saúde. É isso que a gente defende também. Mas na musculação a gente consegue trabalhar a musculatura estabilizadora. Então, assim, a maioria das pessoas fica a maior parte do tempo sentada e tem um momento do dia que vai fazer aquele exercício, e geralmente as pessoas optam por fazer o exercício que mais gostam. Então, vai lá, o clássico é o corredor de rua, vai lá correr. Mas aí, ficou o dia inteiro sentado, tá com a musculatura estabilizadora ali de pelve, glúteo médio, paravertebral enfraquecido, e você submete essas articulações, né, esse corpo que não está com a musculatura estabilizadora muito bem preparada, a uma sobrecarga. Então, isso, ao longo do tempo, aumenta também o risco de lesão, né? Então, essa questão da musculatura estabilizadora é, assim, o ponto-chave quando a gente vai falar em reabilitação de lesão no esporte, né? Porque muitos médicos, né, que não têm muito essa visão da importância do esporte, olham, por exemplo, a condromalácia. Dor lombar crônica. Não, para de correr. E é um absurdo, porque para quem gosta de correr, você vai mandar o cara parar de correr, o cara vai sentar. E assim, não precisa. Tem casos, tipo assim, com osteoartrite, que é também uma inflamação, uma degeneração no joelho, que causa muita dor. E o tratamento, ele passa
por um fortalecimento de musculatura específica, além do fortalecimento global, que geralmente é feito também nas academias, depois a pessoa pode voltar e fazer o esporte que quiser. Então, assim, essa questão do fortalecimento para a estabilização e também para a nossa funcionalidade, né? Porque se a gente for pensar, no nosso dia a dia, a gente precisa, sei lá, correr para atravessar uma rua, a gente precisa abaixar para poder pegar uma panela que caiu no chão, a gente precisa de força o tempo todo, né? E ao longo do nosso processo de envelhecimento, a tendência é a gente perder a massa muscular e tem um processo de lipossubstituição, né? Então, o músculo, ele tende a ficar menor e mais fraco, com uma qualidade pior. Então, a musculação, ela também tem esse papel de retardar, né, essa perda de massa muscular e tentar preservar ao máximo a qualidade da nossa musculatura para que... Acima do peso, que faz exercício, ele tende a ter menos complicações de saúde, sim, do que o paciente acima do peso que não faz exercício. Então, essa coisa do eu sou magro, eu sou saudável só porque eu sou magro, enfim, não existe, né? Não. Se a gente pegar câncer, né? Se a gente for falar em câncer, sim, 30% dos cânceres são causados por uma alimentação e não por sobrepeso. Minha opinião disso, Mi, assim, o grande temor dos endocrinologistas é a obesidade sarcopênica. O que é isso? Porque existe a pessoa falsa magra, que ela é até magrinha, mas ela é magra, assim, ela pesa pouco, mas a composição corporal dela é totalmente uma magra, com pouca massa muscular e percentual alto de gordura, né? E tem a obesidade sarcopênica, que também é o paciente com excesso de gordura e pouca massa muscular. E eu acho que a atividade física é um excelente recurso para manutenção do peso perdido, né? Para manter a massa magra, que o paciente que perde peso, ele acaba perdendo massa magra junto. É muito difícil o paciente que perde grandes volumes de peso, como Adriano, como os nossos convidados aqui, e não perder massa magra. Então, para minimizar isso, a atividade física é fundamental, né? Porque quando a gente emagrece, acaba que o nosso corpo não entende que o emagrecimento é para a saúde. Ele entende aquilo como alerta. Então, existe adaptação metabólica que vem com o emagrecimento. O emagrecimento, a nossa taxa metabólica basal diminui, né? Que é como se fosse a nossa taxa de queima de gordura. E aumenta a fome. No emagrecimento, isso é um processo meio natural que acontece quando as pessoas emagrecem, começam a sentir mais fome e queimar menos gordura. Então, assim, a gente consegue minimizar bastante com a atividade física. As pessoas podem machucar, exatamente. Claro, não existe risco de fratura, como falam. Até ela feita da maneira errada, não vai existir esse risco, né? Tem que ser uma imperícia muito grande para acontecer alguma lesão séria. Mas pode acontecer um estiramento muscular, né? Machucar uma faceta articular, isso pode acontecer. Então, a quiropraxia, por muito tempo, ela foi praticada por pessoas não habilitadas aqui no Brasil. Então, a gente está sofrendo um pouco com isso. E a classe médica, infelizmente, ela ainda tem aquela, né, as amarras dela. Então, eles enxergam muito na alopatia, né, no tratamento alopático. E isso que nos atrapalha um pouquinho. Mas, assim, ó, isso como a Michele falou, essa geração nova que está vindo, nossa, eu atendo muito médico, assim, bastante médico, assim, jovem que nem a Michele, que vem através do conhecimento, que estudou e ficou sabendo da quiropraxia, que vem me procurar. E na curiosidade mesmo, os anestesistas são os médicos que eu mais atendo, são os anestesistas. Não sei qual é que é a relação, mas são os médicos que eu mais atendo. Por incrível que pareça, os ortopedistas são os que menos me procuram, mas tem bastante ortopedista que eu trato aí. Claro que é muito importante e que a esclerose múltipla nos trouxe cada vez mais e vem trazendo cada vez mais no manejo do paciente, que é a medicina de precisão, é a medicina individualizada, aquele manejo e aquela tomada de decisões do diagnóstico, da escolha do tratamento, ela é individual, ela considera risco-benefício individualmente. E nesse risco-benefício, você vai considerar a idade de início, a forma da doença, a etnia,
né? Que tipo de lesões, a carga de lesão na ressonância, o nível de biomarcadores de neurodegeneração, se esse paciente respondeu logo muito bem no primeiro surto e recuperou completamente, se ele tem um déficit residual, isso é um fator preditivo de uma evolução pior, então você tem que ficar mais atento, você tem que investir em outros cofatores, como exercício físico, alimentação, tratar comorbidades, hipertensão arterial, dislipidemia, né? O papel das estatinas como anti-inflamatório também é importante a gente falar. Os quadros de dislipidemia comprometem ainda mais e dão doença microvascular, doença microangiopática, que se somam à doença neurodegenerativa. Então, nessa linha do tempo, não só do tratamento, mas desse manejo individualizado, você consegue um resgate de tempo e um resgate de capacitação que vai impactar o quê? A esse paciente ou não desenvolver uma incapacidade e viver ao longo da vida muitíssimo bem, ou se for desenvolver algum nível de incapacidade, que isso seja muitos e muitos anos depois. Então, o intervalo de tempo entre o início de uma incapacidade, ele é protelado, ou às vezes nem acontece, quanto mais você individualiza a sua tomada de decisão. E nessa individualização de tomada de decisão, você tem que considerar todos esses fatores, e nesses fatores está a recomendação robusta de que o exercício físico é um tratamento altamente eficaz, anti-inflamatório e neuroprotetor também. Te procuram para uma consulta é o quê? É só alguém que, por exemplo, alguém que quer só performance ou quer melhorar a saúde de forma geral? Como que é? Boa pergunta. Como que vai se... Tipo assim, eu nunca ia pensar em procurar uma médica do estilo de vida. Tá? Excelente pergunta, Camila. Como que faz para chegar e querer fazer uma consulta com você? Bom, essa é uma ótima pergunta mesmo. Hoje as pessoas já procuram para fazer um gerenciamento de saúde integral. Ela já vem com um problema, fala, olha, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais ser assim, eu preciso de uma ajuda para poder caminhar, né, em direção a esse resultado positivo. Mas algum tempo atrás as pessoas não entendiam, até confundiam, né, com a questão da medicina integrativa, que a Michele trouxe, que é a questão de ter técnicas alternativas que realmente são muito importantes. A medicina do estilo de vida, ela traz o gerenciamento, né? Até porque quem infartou não vai querer meditar para tratar o infarto, né? Então, acho que entra num segundo momento, né? Nem tratar um câncer com acupuntura. Eu acho que é trazer informação para ter resultado de sucesso. É você poder juntar tudo que existe hoje e colocar numa cadência, né? Igual para treinar mesmo. Não adianta sair nadando se você hoje não tem um preparo muscular para alcançar, né? Ou então nadar 24 quilômetros se você não se preparou para isso. Então, hoje as pessoas já me procuram para poderem mudar os seus estilos de vida e assim, eu recebo pessoas, tanto atletas de performance, né, maratonistas e pessoas de outros esportes, como também pessoas muito doentes, pessoas com câncer, esclerose múltipla e realmente que querem, famílias que tenham pessoas com Alzheimer, para poder fazer o gerenciamento integral daquilo ali e trazer os benefícios para ter uma vida boa, né? Fazer o caminho ali, a gente foi feito para durar 100 anos sem revisão, então trazer esse caminho aí para que a gente possa realmente acordar todo dia, praticar bastante esporte, conhecer gente. Eu falo para as pessoas, gente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, vamos conhecer todo mundo, vamos praticar todos os esportes. Eu sou igual a Michele, qualquer esporte comigo, assim, e é legal que o grupo acaba ficando todo assim, né? Minhas amigas todas, vamos praticar qualquer coisa, tá bom, não dá para ficar parado. Então, vamos fazer uma trilha, ou então Rio de Janeiro, como o Lore disse, Rio de Janeiro é uma loucura aqui, né? Até o dia que chove, como hoje, eu falo, nossa, graças a Deus não vou precisar ser feliz hoje. Nem sair, nem ir para a praia, vou poder fazer uma coisa que não seja me divertir, ser feliz e fazer uma... É tanta motivação. Então, hoje, as pessoas vêm para poder, já com esse intuito de falei, olha, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais ser assim, eu realmente quero fazer diferente, não quero mais estar doente, não quero tomar remédio, não quero gastar tanto dinheiro com remédio, não quero ficar indo para o hospital até morrer. Então, vem já com um propósito claro.
Ora, por que o atleta treina em ambiente de altitude para ter melhor performance? Ora, se a prova será disputada numa altitude menor do que aquela aonde ele está treinando, o resultado dele será muito melhor. Por quê? Porque o corpo dele está adaptado para uma situação fisiológica, no que diz respeito ao oxigênio, muito pior. De maneira que qualquer altitude menor do que aquela aonde ele treinou, para ele é favorável. Então, fica aí só um adendo. Cuidado. Por quê? Porque o treino em ambiente de altitude para melhora da performance física em alguns campeonatos oficiais é considerado doping. Então, a gente tem que estar atento a esse detalhe também. Assim também como o uso do oxigênio suplementar, né? Então, é válido que o atleta treine? Sem dúvida. O ambiente de altitude, por ser hipóxico, devido à baixa pressão atmosférica, ele faz com que o corpo tenha que se adaptar a essa realidade hipóxica, fazendo com que a capacidade pulmonar total aumente, fazendo com que a afinidade da molécula do oxigênio à hemoglobina, que se encontra no interior da hemácia, aumente, fazendo com que a contagem total do hematócrito aumente, de maneira que existe todo um processo adaptativo para que o corpo possa encontrar a hemostase, a homeostase, dentro daquela nova realidade ambiental, né? Todos nós sabemos que talvez uma das maiores influências que o nosso corpo pode sentir é o próprio ambiente. O ambiente molda o nosso corpo, né? O ambiente, ele faz com que o nosso corpo tenha que se adaptar a ele. Não é o ambiente que se adapta ao corpo. Sim. É o corpo que tem que se adaptar ao ambiente. Ora, então, se o indivíduo está treinando num ambiente de altitude, aonde o corpo dele tem que se adaptar e tem que saber, tem que conseguir, tem que, de alguma forma, encontrar um meio de melhorar o seu rendimento, mesmo na presença de um ambiente hipóxico, quando ele perde altitude, essa situação se torna menos agressiva, porque a pressão atmosférica aumenta, uma vez que a altitude diminuiu, fazendo com que a performance dele física melhore. É óbvio que isso não dura a vida inteira, né? Existe um tempo em que essa melhora física permanece, mas puxando o gancho da fala do André, com a sua, Marta, é muito importante o papel do Brasil, e a gente vai destacar na América do Sul. E a gente falou, o André citou o resultado olímpico, mas já que a gente está falando de educação antidopagem e o ADA e a BCD, vale a pena lembrar que o Paralímpico segue as mesmas regras. Isso é fundamental, a gente está falando de educação. Então, se um indivíduo ele é atleta paralímpico, ele não tem direitos diferentes de um atleta não paralímpico, ele vai ter que seguir as mesmas linhas. Eu preciso usar um remédio, ok, tem que seguir esse remédio proibido, ok, peça isenção de uso terapêutico, então esse é um outro termo, a gente usa TUI, acaba mais uma vez usando o anglicismo, mas isenção de uso terapêutico é o jeito... mas só para a gente ficar familiarizado com os termos, não que eu prefiro os termos em inglês, mas a gente tem que saber do que a gente está falando de uma maneira geral, mas sim, nós somos expoentes, nossos resultados no desporto paralímpico desproporcionalmente melhor. Nós somos top 5, top 8, top 10 sempre. Então, isso faz com que... E nós somos top 1 na América do Sul, sem comparação. Tá? Então, a gente tem um pouco também dessa obrigação. Então, ser primeiro traz algumas obrigações, é uma obrigação que eu concordo, estamos fazendo cada vez melhor. Mas eu acho que a pergunta foi em direção à lista. E a lista é um ponto interessante. A lista atual tem em português, tem no site da BCD e é completamente disponível, revisada, re-revisada, e está completamente disponível para consulta.
A lista do próximo ano, que ainda não está em vigor, não está disponível, o que isso não é um problema. O que sai é, inicialmente, o que vai ser a lista, então ela sai como provavelmente, ou muito provavelmente vai ser isso, sai em meados de setembro, finalzinho de setembro, o que dá a chance de alguma crítica pelo mundo ser feita a ela, não é totalmente validada, ela é validada neste meio tempo, ela vale a partir de 1º de janeiro do outro ano. Isso. A ABCD tem feito, nos últimos anos, essa tradução e revisão da lista, e não lembro qual foi a última vez que não temos a lista em português disponível pela ABCD. Mas isso é uma coisa curiosa, a gente está falando de educação. Eu tenho um erro na lista em português, e eu usei isso como motivo para qualquer coisa, está escrito na regra, que no próprio site da UADA, se tiver uma discordância do inglês para qualquer um dos idiomas, tá? Mas francês é um idioma oficial do movimento olímpico, mas espanhol é o idioma oficial do movimento paralímpico, está escrito que se tiver divergência, vale o inglês. Então, principalmente para os profissionais, eu acredito que não há motivo de um profissional da área não saber inglês, a fonte de pesquisa é a lista original em inglês, tem que ser. O que é diferente para a população geral, que tem que se informar e não está aqui para deixar de tomar remédio. Tá? Ser atleta não é um fardo. O atleta tem que se tratar. A gente não quer nem quem use dolosamente, nem quem use sem querer, o que é pior ainda. Porque a lei terá que ser precisa em qualquer um dos casos. Mas, para os profissionais, com certeza a pesquisa da lista em inglês é o que todos que seguem isso num nível alto recomenda, por favor, para evitar qualquer problema. Existe um fator psicológico, né? Então, assim, quando ele consegue romper a barreira da lesão que ele possui, ele se destaca. Então, eu acho que talvez venha de encontro com uma pergunta que você fez, o que faz um cara se manter no auge ou ter várias vitórias, né? Uma das coisas é assim, é a gana dele, né? Então, assim, eu acredito que no caso do Glauco, que eu tive a oportunidade de estar sempre junto, né? Já nadou um pouquinho junto e faz um trabalho. Não é a suplementação que faz o Glauco, né? A suplementação é um complemento do Glauco, do atleta, do nadador Glauco de endurance. Então, ele tem um objetivo, ele tem uma meta e ele vai. Então, a gente consegue introduzir a alimentação, a suplementação para ele por conta do trabalho realizado que ele quer. Então, assim, ele não enxerga segundo e terceiro lugar, ele enxerga pódio, a verdade é essa. A gente vem de uma geração que é um defeito, pelo menos para mim, né? Que assim, eu nunca consigo ver o esporte como uma participação. Isso não é uma coisa legal, é ruim até. Mas a gente vem de uma criação assim, né? Então, a geração nossa, minha, do Glauco, é uma geração assim, que a gente só vê vitória. Então, você não ganhou porque você não está bem. Então, a gente vai ter essa gana de querer treinar mais. Mas eu acho que hoje a grande limitação é a lesão. Então, a lesão, ela faz você começa a trazer um pouco de medo, né? Então, às vezes, vou acordar 4 horas da manhã para treinar, que nem a gente acordava sorrindo, né? Hoje a gente, mas aí se eu fizer isso daí, vou me machucar, aí eu tenho que tomar tal suplemento, será que isso daí vai me atrapalhar no meu dia a dia? Porque a gente tem que pensar na realidade nossa de 30 ou 40 a mais, que eu vejo que aumentou muito. Pós-pandemia, a gente percebe que aumentou muito o número de atividade física no Brasil. As pessoas procuraram mais fazer atividade física. Então, na minha prática diária, o que eu mais vejo são as questões das lesões, né? Então, comecei a treinar faz 6 meses, faz 3 meses, faz 1 ano, e, eu só me machuco, só faço lesão, só faço isso. Aí a pessoa acaba tendo um certo desânimo aí, né, do modo geral, né? Aí todo mundo atribui isso que é a falta da suplementação.